Estava pensando em muitas coisas, mas a gente é vítima de uma pesquisa que soltaram, já falei isso aqui, dizendo que o Brasil está entre as 5 nações mais desconectadas da realidade. A prova do PISA é uma prova que mede a qualidade da educação dos países. Nós temos uma educação muito frágil, para não dizer ruim. A prova do PISA indicou que 51% dos brasileiros não sabem interpretar texto, o básico para desenvolver cidadania. 51% dos brasileiros não sabem interpretar texto. A falta de interpretação de texto ganhou no primeiro turno. Isso é triste demais. É confuso, porque às vezes a gente que produz conteúdo, escreve algumas coisas, diz algumas coisas, você tem que depois gastar mais tempo explicando o que a pessoa entendeu de forma equivocada, do que propriamente desenvolvendo o assunto para que aquele assunto realmente ganhe corpo e edifique de fato as pessoas, baseado naquilo que você quis transmitir. Nós temos objeções a alguns assuntos. Uma vez eu vi um jogador de futebol, o Petkovic, falando, ele é sérvio, e ele falou: olha, o brasileiro tem uma resistência em brigar por aquilo que lhe é de direito. Quando a gente vai em um determinado lugar e a gente se sente injustiçado pelo atendimento, ou por alguma coisa que nos fizeram, parece que a gente acha que reivindicar os nossos direitos, ou brigar por uma coisa que é legítima, parece que isso é fazer barraco, ou passar vergonha, como se fosse uma vergonha lutar por aquilo que a gente deveria lutar, porque é lógico, é óbvio. Quando você é maltratado no lugar, ou quando você é extremamente mal atendido em um hotel. Eu me lembro uma vez que um amigo meu veio dos Estados Unidos para ter um tempo com a família, e ele queria muito me conhecer. O Timóteo Tim, pastor da K-Church. E eu estava indo para o Rio para falar numa igreja, na Lagoinha. E aí eu fui um dia antes, ou 2 dias antes, se eu não me engano. E ele fez uma reserva em um hotel. Ele estava com os 2 filhos dele, a esposa estava fazendo um concurso para entrar no exército americano, e ele pegou um hotel muito legal, talvez o melhor hotel do Recreio, bairro no Rio de Janeiro, depois da Barra da Tijuca, o Recreio, um hotel muito maneiro. E eu estava nesse hotel, e eu fui extremamente maltratado nesse hotel, porque eu estava muito cansado, sim, de viagens, madrugadas e tudo mais. Então eu cheguei muito cansado, e eu disse: olha, vamos esticar um pouco o sono, eu não vou tomar café, aí eu vou esticar e depois a gente almoça junto, e aí você que ele ia comigo para o lugar onde eu ia falar. Era o Retiro da Lagoinha, Niterói, era uma chácara isolada, ele ia me levar, e a gente ia ter um tempo, já estava tendo. E uma mulher bateu no quarto 9 horas da manhã, era um hotel 5 estrelas, um hotel legal, e ela bateu, e eu abri a porta do quarto. Falei: que doideira é essa, né? 9 horas da manhã, alguém batendo. A gente tinha falado para o Tim que eu não ia tomar café, mas eu fui lá, meio sonolento, e abri, e a mulher olhou para mim assim e falou: teve consumo aí? Falei: bom dia, moça. Falou: consumo, teve consumo no frigobar? Eu falei: moça, que doideira é essa? Sono demais, assustado com aquela pergunta. Teve consumo no frigobar? Eu disse: moça, peraí, deixa eu te falar, você bateu aqui só para isso? Ela: porque tem que fazer a conferência. Eu disse: não, estou entendendo isso não. Aí ela: teve consumo no frigobar? Ela nem me olhou, ela só perguntou isso 3 vezes seguidas. Acho que eu tinha tomado 2 águas. Eu falei:
2 águas. Então tá, tchau. E eu fechei a porta. E aí, naturalmente, eu assustado, nós homens já somos lentos, não é, mulherada? A gente já é lento por natureza. Acordando a gente ainda é mais lento. E aí depois, com o tempo, eu fui entendendo o que aconteceu e eu fui ficando com raiva. Então a minha raiva foi progressiva, assim. Ela foi evoluindo dentro de mim. Eu não fiquei com raiva na hora, eu fui ficando. Eu acho que eu fui entendendo, a ficha foi caindo e eu fui ficando com raiva. Eu fiquei com muita raiva. Aí tomei um banho e falei, agora eu vou descer, não vou dormir mais. E eu desci. E aí liguei no quarto do Tim e falei, cara, já vou descer. Café ia até um pouco mais tarde. Falei, vamos tomar café e vamos embora. A gente almoça em Cabo Frio lá, perto lá. Vamos de carro para lá. Beleza, então tá, desci. Quando eu desci, fui fazer o meu check-out. Tinha uma mulher me atendendo do balcão. E eu disse assim, moça, com jeito, tinha um segurança assim. E uma moça me atendendo. Uma moça bonita, panca de modelo. E eu olhei para ela e falei, eu só queria dar uma sugestão. E ela com a cabeça baixa nem me olhava. Eu falei, é o seguinte, aí falei, vou continuar falando, né? Falei, eu queria dar uma sugestão, porque eu cheguei muito cansado, eu queria dormir, descansar, mas 9 horas, uma pessoa bateu no meu quarto, e ela apertou a campainha, e ela bateu até eu abrir, e quando eu abri, ela não me deu bom dia, ela não perguntou como é que eu estava, ela não sorriu para mim. Esse é um hotel muito legal para ter um tipo de atendimento nesse sentido. Ela só perguntou se teve consumo no frigobar. E eu, sem saber o que dizer ali, meio que acordando, falei para ela e tudo mais. E a pessoa me ouvindo, mas fazendo uma cara totalmente snob lá, mexendo lá no negócio, com meus documentos e para fazer lá o check-out. E aí, depois que eu contei toda essa história, essa mulher, segunda funcionária que estava me atendendo, ela olhou para mim, sabe qual foi a pergunta que ela fez? Teve algum consumo no frigobar do senhor? Eu falei, não. Não, é o demônio, só pode. Eles estão Wi-Fi. Satanás é esse. Aí caiu a ficha mesmo. Só que era um hotel muito legal. Cheio de gringo na fila, falando inglês, outras coisas também. E eu falei, rapaz, eu não estou errado. Eu não estou errado. Mas eu fiquei intimidado pelo lugar. Porque parece que a gente foi treinado para não reivindicar aquilo que é nosso por direito. Faz sentido para vocês? Eu falei, moça, deixa eu te falar uma coisa. Olha para mim quando eu estiver falando contigo. Olhou. Eu falei, não, você tá doida. Sério, você não ouviu nada do que eu disse? Não, senhor, é porque tem mais gente para atender. Não, eu falei, não estou nem aí. Tem mais gente para atender. Você não está me atendendo. Eu estou te dizendo aqui, fazendo uma queixa legítima em relação ao mau atendimento. E você está estendendo esse mau atendimento. Você não está resolvendo, você está piorando. Ela eu não posso fazer, eu não posso responder por ela. Eu falei, mas você é a empresa. Você é o rosto da empresa. Como é que você não pode responder? Para quem que eu falo? Para quem que eu digo então? Para quem que eu reclamo? Ela só pode mandar um negócio nesse número aqui. Eu já entendi, irmão. Eu peguei meu telefone. Eu nunca fiz isso na minha vida. E aí, tem um pessoal que acompanha a gente na rede social, certo? Falei, eu vou fazer stories. E vou marcar tudo que aparecer desse hotel, porque é uma rede. Vou marcar todos, o que eu puder. E eu comecei a fazer stories. E disse, gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Nunca se hospede nesse hotel. O atendimento é horroroso. Eles fizeram isso e aquilo. E comecei a falar. E eu devo ter gravado uns 20 stories lá. Que isso dá, sei lá, uns 10 minutos mais ou menos. Falando acerca da minha situação. Do que tinha acontecido comigo. E o segurança, que tinha percebido tudo, ele falou, rapaz, isso é um absurdo, só me desculpa, o hotel não é assim, essas pessoas não representam o que o hotel, como o hotel trata. O hotel é realmente muito bom, todas as repartições do hotel e tudo mais. Quando eu fiz esses stories, e era uma coisa que na minha cabeça,
O que que passava? Dizia: não, deixa isso para lá, segue a sua viagem, faz o que você tem que fazer, vai embora. Eu disse: vou nada, vou fazer aqui um negócio que eu estava com muita raiva, não tinha para quem eu falar mais. E fiz esses stories, botei na internet, fui embora. Pensei, se acabar é o favorito, para todo mundo ver. Deixo lá no meu perfil lá, ó, para nego ver adoidado. E nos perfis da gente passa muita gente. Você vai ver quantas pessoas passaram em 30 dias, 300 mil pessoas. Então, o problema é deles, se isso é significativo para eles ou não. Eu andei 30 minutos, saí do Recreio, entrei na Barra, pegamos a BR. É isso, né, Gabriel? Mais ou menos, para ir para a região dos Lagos. 30 minutos depois, meu telefone não parava de tocar. Quem era? O hotel. Mas me oferecendo quase para ser sócio, para eu tirar os stories. Eu falei: não, nem fui no Google ainda. Quer ver quando eu for no Google fazer o meu relato? Ela: não, você não precisa fazer isso, a gente quer ressarcir, quer... Eu falei: não, eu não quero mais, eu sacudi a terra dessa casa, vocês me maltrataram, eu sou um profeta. Ela disse: olha, nós temos uma suíte Premium Master Blaster Eike Black, o senhor não quer ficar uma diária nela? Eu falei: olha, você está quase me convencendo. Mas, por que eu estou contando isso e lembrando dessa história? Porque a maneira como a gente interpreta, sabe, determina como a gente vai operar e agir. Então, como que você interpreta as coisas que acontecem com você e o que acontece com você? Como é que você age, sabe, diante dessas realidades e dessas situações? O que determina essa ação é a sua interpretação do fato, é a sua leitura do que está acontecendo. E eu pensei, eu tenho a chance de fazer com que outra pessoa não tenha o mesmo tratamento. Outro irmão, outra pessoa, talvez eu não tenha o estereótipo de um milionário que ela está acostumada a ver, mas eu estava pagando o mesmo valor que todas as outras pessoas estavam pagando para estar ali. Na verdade eu não, meu amigo mas estava sendo pago. E por conta da má interpretação, a gente consequentemente acaba tendo uma ação ou uma reação equivocada, que não corresponde àquilo que é nosso por direito. Quantos estão entendendo isso? E é triste porque, baseado nisso, quando a gente olha para o resultado da educação brasileira, então a gente tem um monte de gente andando a esmo, andando tortamente, equivocado no seu destino, equivocado na sua jornada. Por quê? Porque 51% das pessoas que vivem no nosso país não tem uma interpretação adequada, e consequentemente a gente não consegue, digamos assim, romper as barreiras dessa fragilidade educacional. E eu estou tratando isso no campo bem natural da vida. A gente vai espiritualizar isso já já. E aí a gente tem uma outra pesquisa que soltaram. A gente tem uma dificuldade absurda no que diz respeito a interpretar, e a gente tem uma outra pesquisa oferecida, aonde entre todas as nações do mundo, nós estamos entre as 5 nações mais desconectadas da realidade. E onde isso se evidencia? Em uma brincadeira que eu já fiz aqui, eu acredito. A gente é tão desconectado da realidade, que a gente acredita que a NASA não faz mais foguete, que agora a NASA entrou no ramo de cama, mesa e banho, e agora ela está vendendo travesseiro, e a gente compra o travesseiro da NASA. Quantos aqui tem o travesseiro da NASA em casa? Você tem, né, cara? E a gente acha de fato que aquele travesseiro é o da NASA, e é bom o bicho, não é, cara? Mas não foi a NASA que fez. Só que as propagandas, o comercial, a pessoa vai até a loja dizendo assim: eu vou comprar o travesseiro da NASA.
Aí teve um amigo que diz assim: rapaz, para de tomar Coca-Cola. Para de tomar Coca-Cola. Mas não pelo argumento desse amigo que ofereceu ao outro. Você sabia que Coca-Cola, lido ao contrário, significa alô diabo? O rapaz falou para ele: moço, por que você está lendo as coisas ao contrário? Qual o propósito de ficar lendo as coisas ao contrário? Você lembra quando a gente ouviu os discos ao contrário? E ouviu o Capeta cantar no disco da Xuxa? Você é dessa época. Você é desse tempo. E a gente ficava apavorado. Reunia todos os jovens em volta do toca-disco. Aí falava. Ouviu? Ouviu o quê? O cão. Eu disse: que cão, mas a gente é completamente desconectado da realidade. O cara acha que uma multinacional como a Coca colocou o diabo numa mensagem subliminar só para os brasileiros. Agora a gente estava sentado e conversando, e a pessoa estava me perguntando: ah, mas e o fulano de tal? E o Beltrano de tal? Ícones da história do mundo, né? Eu estive na África do Sul algumas vezes, e aí eles estavam me perguntando: mas o Mandela não é bom, o outro não é bom, o fulano de tal. Aí falavam o nome lá de representações mundiais e tudo mais. Eu disse: sabe qual é o problema da gente brasileiro? A gente acha que o mundo inteiro gira em torno da polarização política do Brasil. A gente interpreta o mundo inteiro a partir da guerra entre Bolsonaro e Lula. Nós somos um país entre os outros mais de 200, mas a gente acha que tudo corresponde a gente. Por quê? Porque essa é a evidência da nossa desconexão da realidade. A gente acha que tudo é um complô, que a Coca só se preocupa com a gente. Olha só, essa desconexão da realidade quando a gente olha para a igreja brasileira. Você já viu que tudo que é legal na igreja brasileira tem nome em inglês? Tudo que é legal. É worship, é church. O que mais? Fala aí. É kids. São palavras, não tem como fugir disso, porque é realmente a língua mais falada do mundo. Mas tudo que é legal na igreja, está tudo bem. Está tudo bem. É pride, como é que é mais? Tem mais. Como? Fire. É fire. A gente faz um call. Por que não fala reunião, gente? E toda vez tem um nome novo. E é em inglês. Então tudo que é legal na igreja tem nome em inglês. Mas todos os demônios têm nome em português. Os demônios é Maria, é João, é Zé. Você não expulsa um Sai Gerald, Sai Caroline, em nome de Jesus. Ninguém chama Caroline não. Caroline? Caroline é um nome bonito, mas é um nome gringo. É um nome chique. Tenho certeza que nunca vai ter demônio no Brasil com esse nome. Sai John. Sai, como é que é? Sai, que mais? Sai Thomas. Não tem. Então a gente acha que toda a mazela do mundo, porque a gente interpreta as coisas de uma forma, sabe, distante daquilo que de fato é. A gente tem uma dificuldade crônica com a interpretação. E a gente tem uma desconexão evidente com a realidade. E isso, consequentemente, nos rouba a possibilidade de progredir, de avançar, de prosperar nas coisas. Porque a gente está olhando para um mundo desconexo do que de fato as coisas são. A gente enxerga tudo com romance. No Brasil, talvez é uma das poucas nações que o cara está com 40 anos morando com os pais. Pegou alguém aí? 40 anos, está morando com os pais. No Brasil, a gente vive um problema crônico, que as pessoas ficam adolescentes cada vez mais cedo, mas ficam adultos cada vez mais tarde. É uma pressa para virar adolescente e uma inércia para ficar adulto.
para virar homem. E deixa eu dizer uma coisa para as meninas: menino que se casa não vira homem, não, destrói mulher, tá? Destrói mulher, fica esperto. E chegou uma época tão confusa. Eu estava falando com uma amiga minha de muitos anos atrás, mora em Trindade, e ela é filha de um pastor Gilmar e tal. Eu falando com ela, eu disse: olha, antigamente, homem tinha que ser bonito, de boa família, inteligente, de boa índole. Homem tinha que ser tudo isso. Hoje, ele tem que ser só homem. Se ele for homem, meu irmão, rapaz, façam uma estátua para ele. E as mulheres têm que orar muito pelos homens, porque cada homem que sai do circuito tira outro. Então, gente, olha só, a gente é extremamente desconectado da realidade. E eu não estou falando agora como pastor, estou falando como brasileiro. Uma visão do nosso país, do nosso Brasil. A gente tem realidades tão... E assim, a maioria das pessoas que ocupam cargos importantes do Brasil, eles têm essa mentalidade. E nada é feito para mudar isso. Se a gente olhar para os pormenores do Brasil, a gente vai ficar louco. Como alguém que trabalhou sempre em projetos sociais, a gente tem uma realidade muito absurda. Sabia que um preso custa 8 vezes mais que um aluno de escola pública? 8 vezes. É um absurdo, mas é uma realidade que se perpetua. Até quando eu não sei. Por quê? Porque a gente não tem uma interpretação adequada das coisas e a gente está aparentemente desconexo da realidade. A gente tem a ilusão de que a qualquer instante as coisas vão acontecer e por aí vai. E olha só, olha como foi terrível esse processo eleitoral. O que ganhou o processo eleitoral foi a má interpretação, porque eram as headlines. No Brasil, a pessoa assiste 30 minutos de Globo News e ela sai querendo dar palestra de geopolítica. 30 minutos que ela assiste Globo News, ela sabe tudo da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E ela briga e ela defende a opinião dela a ferro e fogo. Mas você fala: macho, o que você leu? A maioria das pessoas que discutem política no Brasil nunca leram um livro de política. Tem alguém aí? Nunca leram um. Nunca leram sequer a Constituição do próprio país. Porque a gente está desconectado da realidade. A gente acha que dá. Uma vez eu vi uma reunião de um parlatório inglês, onde eles estavam brigando, sabe, de forma tão áspera, de forma tão hostilizada um com o outro, e eles estavam quase saindo na pancada. E eu, como não falo inglês, perguntei para uma pessoa que estava próxima. Eu disse: olha, o que está acontecendo? Eles estão discutindo uma emenda de 2068. Algo que está sendo votado agora, para o ano de 2068. E aqui não, aqui a gente está discutindo o imediato. Aqui a gente está discutindo o agora. A gente está completamente, totalmente desconexo da realidade. E consequentemente a gente perde, sabe, a eficiência nos nossos projetos e planos. E é legítimo algumas pessoas que acabam saindo daqui e expandindo. Por quê? Porque elas vão para lugares onde as pessoas não estão desconexas da realidade. E a leitura que eu queria fazer com você é a leitura de um texto talvez o mais conhecido da Bíblia. A leitura do Salmo 23. Salmo 23, o Salmo de Davi. O Senhor, vamos orar? Espírito Santo, nós pedimos a sua orientação e a sua graça sobre nós. Que a sua palavra nos faça sentido, que a sua palavra nos eduque, que ela nos alimente interiormente, que ela produza renovo para as nossas almas, inspiração para a nossa mente, para que a gente possa viver uma vida, Senhor, galgando novos horizontes e novos lugares no Senhor, no seu coração.
que não haja nenhuma distração nesse lugar e que o nosso coração abrace essa palavra por inteiro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Salmo 23 certamente é a canção mais lida da Bíblia, mais cantada da Bíblia. Em todas as plataformas digitais, certamente o Salmo 23 seria uma das canções mais tocadas no tempo de Davi. Davi ficaria milionário com essa música. Entretanto, essa música ela foi escrita há cerca de 3.000 anos atrás. E até hoje ela é uma música atual, sim ou não? Ela não passou. Ela continua sendo uma música viva, presente na cultura da cultura judaica, na cultura judaico-cristã. Ela é um texto interessante e importante. E Davi se utiliza de uma licença poética para atribuir a Deus uma função muito intrigante. Vamos ler? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Volta no verso 1, deixa ali o verso 1 para a gente, Mateus, por gentileza. Olha só, essa canção é uma canção muito conhecida. Davi estava vivendo talvez dias extremamente angustiantes, dias de, sabe, onde a rejeição estava tão presente na vida de Davi. Davi era o 8º irmão de uma família gigante, a família de Jessé, o mais miúdo entre eles, o mais raquítico entre eles, o mais, sabe, sem possuir essa aparência de um guerreiro feroz. Os irmãos estavam bem alocados no exército israelita. Para Davi só sobrou o pasto, o isolamento, o afastamento, e uma responsabilidade sem nenhum mérito, sem nenhuma honra: cuidar de poucas ovelhas do seu pai. Não era algo ao qual o pai depositava assim tanta importância e relevância. Quando os irmãos de Davi quiseram ofendê-lo, quando Davi se dispõe a pelo menos tentar entender o que estava acontecendo naquela situação, naquele contexto ali, entre Golias, sabe, intimidando o povo de Deus, intimidando o exército de Israel. Quando Davi quis entender, os seus irmãos, para ofender Davi, disseram: o que você está fazendo aqui? Por que você não vai cuidar daquelas poucas ovelhas? Ou seja, não era um empreendimento de sucesso, não era aquilo qual o pai depositava apreço, sabe, atribuir importância. Para Davi só sobrou pasto, para Davi só sobrou ser o último a comer. Todo mundo comia, ele chegava depois. Para Davi só sobrou, sabe, dormir fora de casa, para cuidar daquilo que não era importante. Mas Davi assume esse cargo e essa função. Que função era essa? Hoje ser pastor é fazer o que eu estou fazendo. Existem pastores, sabe, que conseguiram sabe, um papel importante na sociedade. O pastor é uma profissão que faz parte da cultura brasileira. Mas naquela época o pastor era aquele que cuidava das ovelhas e que tinha um trabalho extremamente simples. Não havia mérito, honra. Nesse contexto cultural aqui, o pastor era alguém que certamente não era, sabe, não era aquilo que as crianças, os adolescentes queriam ser quando crescer. O pastor era aquela profissão de quem não tinha opção de escolher outra coisa, então ele seria pastor. Não havia mérito, não havia prestígio, não havia vantagem
Não havia, sabe, expectativa social de que, sendo um pastor, as pessoas te respeitariam. Só sobrou isso. Então imagina um jovem distante da família, longe dos pais, sendo o último, sendo o irmão caçula. Quem é que é irmão caçula? Irmão, ser irmão caçula quando a vida é difícil é muito ruim. Porque existe um ditado que ele é muito verdadeiro: pobre não muda de roupa, é roupa que muda de pobre. Do irmão vai passando para o outro irmão. As minhas camisas de uniforme nunca foram novas, sempre foi aquelas do meu irmão, da minha irmã, e foi passando. Quem se identifica aí? E aí você usava o tênis de todo mundo, a calça que já foi de todo mundo, aquele negócio todo. E você chega em um ambiente que já tem dono, porque quando você nasce, aquele ambiente já é de alguém. E tem o mimo, né? Tem todo aquele contexto de mimo e tudo mais, mas é porque às vezes o pai e a mãe têm que proteger o caçula, que senão os irmãos matam ele. É verdade. Mas enfim, longe dessa discussão familiar aí, do seu contexto de família. Mas no caso de Davi, a Bíblia torna evidente, a biografia de Davi demonstra que Davi certamente colecionava muitas angústias e tinha que lidar com a rejeição terrível. Imagina esse garoto no meio do mato, já tinha enfrentado urso, já tinha enfrentado leão, já tinha lidado com tantas situações, já tinha carregado ovelha nas costas, dormindo embaixo de uma árvore, às vezes querendo comer uma comida que não podia, porque não tinha com quem deixar as ovelhas. Aí um belo dia ele pega uma harpa, pega o seu instrumento e ele canta uma canção para quem? Quem estava ali para ouvir aquela música de Davi? Quem estava ali para ouvir aquela oração que Davi fez cantando? Davi não estava fazendo uma apresentação musical em um festival de música. Davi não estava cantando aquilo, sabe, para muitos ouvidos que estavam interessados em saber o que ele havia escrito, sabe, sei lá onde. Quantas vezes Davi não cantou essa canção naquele lugar? E um belo dia a gente tem o registro de um jovem angustiado no meio do pasto, no meio do mato, lidando com os riscos que a sua profissão trazia, que a sua responsabilidade consequentemente trazia. E aí então ele atribui a Deus essa função desonrosa, teoricamente, num contexto social, num contexto, sabe, de importância, de expressão, de status. Talvez a equivalência do pastor aqui seria dizer: o Senhor é o meu gari. Não existe um curso universitário para que a pessoa se torne um gari. É um trabalho importante, sim ou não? Mas ele não há prestígio para aqueles os quais desenvolvem essa atividade profissional. Então, Davi olha para Deus e diz: Deus, o Senhor é o meu gari. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. E talvez, se algumas pessoas mais criteriosas, mais insensíveis, mais de exata, elas fossem olhar para esse texto, elas diziam: esse texto é uma blasfêmia. E aí Davi então começa a discorrer, e ele diz: olha, o Senhor é tão meu pastor, que Ele me guia em pastos verdejantes. É blasfêmico. Como que você pode atribuir ao Deus de Israel, o Deus que mede o céu com a palma das mãos, o Deus dono de todo o ouro e de toda a prata, como é que você pode atribuir uma função tão pequena a Deus? Como é que você pode chamar Deus, sabe, de alguém que desenvolve essa atividade profissional tão irrelevante no contexto social de um povo?
Ele não fica só com a aplicação. Ele diz que Deus cumpre o papel, a função. Ele diz: olha, o Senhor me guia por pastos verdejantes. O Senhor me leva a águas tranquilas. Se tiver alguma situação adversa, Deus suja a mão comigo. Deus entra no curral. Deus fica com a roupa suja. Deus se arrisca. Que tipo de ensino Davi traz? Que tipo de ideia Davi quer nos oferecer a partir dessa música? E quando a gente não absorve, parece que Deus continua fazendo essa função como se isso fosse, sabe, só uma canção e não uma proposta de ensino, de mensagem. A gente que trata a realidade como um lugar, sabe, como um lugar desconhecido e inimigo da vida que a gente quer levar. Davi aqui está nos mostrando como Deus se preocupa com a realidade e como Deus a invade e transforma a realidade numa habitação. Essa era a realidade de Davi, amém? Angústia, abandono, aflição, sei lá, crise de qualquer coisa que você possa imaginar. Que um jovem que não tem o amparo do pai, que talvez não tem a aceitação dos irmãos, que está cantando para ninguém. E quantas vezes as pessoas talvez disseram: vai com esse violão para lá, cheio de sonho, mas não tem com quem compartilhá-los. Esse menino que é segundo o coração de Deus, mas que foi forjado na angústia, ele pega uma harpa e diz: o Senhor é o meu pastor. Sabe o que Davi está dizendo? Preste atenção. Davi está dizendo o seguinte: Deus é tão bom que invade a minha realidade. A vida real é um território para Deus estar. Se eu estiver nessa condição, Deus se faz pastor. Deus invade a minha realidade. Deus participa da minha realidade. Deus se envolve com a minha realidade. Deus se encarna na minha realidade. E Deus vem me socorrer nas minhas angústias e aflições, dentro dessa realidade que eu estou tendo que lidar com ela. É muito provável que o contexto de Davi não condiza com o seu. Talvez o seu contexto é trânsito, talvez não é. Trânsito é boleto, é funcionário, são desafios. E o que o Senhor vai ser na sua vida? Você vai continuar aprisionando Deus no Salmo de Davi? Ou você vai entender o que é que Davi está nos oferecendo? O Senhor é meu Uber. O Senhor é o professor da faculdade. O Senhor é a pessoa que me ajuda lá na minha casa e deixa a minha casa arrumada. Eu não sei qual a realidade que você enfrenta, e eu não sei quais são as angústias que você precisa lidar. Eu não sei quais são os desafios da sua realidade. Eu sei que o que Davi está me dizendo é que a sua realidade pode ser uma habitação de Deus. Deus quer habitar nela, Deus quer se fazer presente nela. E Deus não se sente menor e ofendido quando Ele é atraído para a sua realidade. Se Ele precisar ser pastor, Ele é. Se Ele precisar te conduzir pelos pastos verdejantes, Ele vai. Mas você precisa oferecer para Deus a sua realidade. Esse jovem está dizendo: Senhor, a minha realidade é essa, as minhas angústias são essas. Então habita nela. E ele consegue olhar para a realidade dele e dizer: Deus está aqui como meu pastor, e de nada eu terei falta. Eu tenho falta do meu pai, eu tenho falta dos meus irmãos, eu tenho falta de aceitação, eu tenho falta de abraço, mas o Senhor é o meu pastor, e eu não sentirei falta de absolutamente nada, porque a minha realidade foi invadida por esse Deus. E quando a gente não interpreta, quando a gente não absolve, quando a gente não olha para a nossa vida, porque o que acontece? Espiritualidade para a gente, vida cristã para a gente, foi nos oferecido e nos vendido como uma coisa estranha.
Quando a gente vem no culto, é como se a gente estivesse adentrando um portal para Narnia. Ser crente, sabe, é viver uma santidade repelente. Tem gente que em nome da santidade se afastou da família. Eu não vou na festa de Natal, porque Deus me chamou para ser santo. E lá eles comem panetone, eles bebem. E a gente passou a definir a nossa cristandade a partir das nossas abstinências. A gente vai negando as coisas, dizendo não para as coisas. E é óbvio que o não faz parte. Mas a gente vai dizendo não para a vida. E a gente vai se desconectando cada vez mais da realidade. E a gente cria um mundo paralelo. É como se a vida cristã fosse uma espécie de multiverso. E aí você tem uma vida cristã, uma vida secular. Você vive em dois universos paralelos. Isso não existe. Você é você. Independente de qual realidade você esteja enfrentando, Deus quer invadir sua realidade. E Deus quer tocar outras pessoas através do toque que Ele vai trazer para a sua vida. Nós nos desconectamos da realidade enquanto povo, enquanto nação, enquanto Brasil. Mas Jesus, Deus, sabe, Jesus foi tão real. Jesus foi tão parte da vida de um povo, tão presente naquela realidade em que ele estava tendo que lidar. Jesus começou o ministério com 30 anos. Ele era Deus, sim ou não? Jesus era Deus? Deus morou 30 anos num bairro. E as pessoas não se deram conta de que Deus era vizinho delas. Rapaz, Deus morou ali, ó, muitos anos, ó. Aquela ruinha ali, ó. Comprava pão na mesma padaria, fazia compra no mesmo mercado, levava o cachorro para passear, tinha os amigos de escola. A vida real é território de Deus. E quando a gente não entende isso, a gente fica querendo acessar uma outra realidade para nessa outra realidade encontrar Deus. E Deus está dizendo: ei, essa realidade não existe. Eu que quero invadir a sua realidade. Para de querer ir para o céu, porque é o céu que quer vir para a terra. É o céu que quer beijar a terra. É o céu que quer tomar a terra através da sua vida. O movimento é diferente. E quando a gente fala: vem o teu reino, Senhor, quantas vezes a gente ora assim? E como é que esse reino vem? A impressão que eu tenho é que algumas pessoas acham que o reino vai vir um anjo assim, vestido com a fantasia de Teletubbies, sabe? Vai vir rodando numa nuvem de fogo e vai trazer um poder cósmico para todo mundo. E o reino vem. E aí Jesus simplifica, ele diz: olha para mim. Ele diz: olha, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe o que Jesus diz? Esse reino, ele não está em um lugar subjetivo, em um lugar invisível. Esse reino está dentro de vocês. E esse reino quer invadir a realidade, quer invadir a vida. Esse reino, ele se manifesta no bom dia, no boa tarde, no boa noite. Esse reino se manifesta na gentileza. Esse reino se manifesta no profissionalismo, em cumprir o seu papel na sua empresa da melhor forma que você puder, em cuidar do melhor jeito que você puder das ovelhas, dos papéis, dos boletos, da gestão da vida. E Deus quer invadir essa realidade. Deus quer frequentar a sua vida. Não tem nada a ver isso aqui com a sua realidade. Esse Deus que Davi nos oferece não ficou aprisionado lá nos pastos e nas águas tranquilas. Não, Ele quer entrar com você no trânsito. Ele quer ir com você para o trabalho. Ele quer participar dessa prova de concurso que você vai fazer, Douglas. Ele quer estar junto com você nessa prova enquanto você estuda para ela. A vida real é território de Deus. E a gente não precisa ser esquisito, estranho, afastado do mundo. A gente vai muito aqui num restaurante chamado Garibaldi. Inclusive hoje, se alguém quiser me convidar para ir lá, eu estou aberto. A saladinha maravilhosa, um peixinho bom para caramba, comidinha leve que eu estou precisando.
E aí eu conheço a gerente, a Natália, conheço os garçons, e eu tenho hábito de perguntar o nome do garçom que está me atendendo. E aí, meu irmão, tudo bem e tal, né? A gente foi aqui naquele. Você viu como é que o cara recebe a gente? É gostoso demais. Júnior, nome dele. E aí eu cheguei lá, conheci a Natália, já estou aqui 2 anos e meio, moro ali perto, e a gente conheceu a Natália, o Márcio, o marido dela. Ela não vem no culto porque trabalha demais. Mas a gente ficou muito amigo, eu, Josi, Tela e tudo mais. E a gente está ali, tal, conversando e conhecemos os garçons. Quando a gente chega lá, todo mundo fala: ô pastor, ô pastor, ô pastor. Já todo mundo já conhece. E o pastor come, né, também, né? O pastor gosta de comer, né? Já sabe o que come, a gente nem olha o cardápio. E aí teve um dia que ela me chamou e ela falou assim: pastor, deixa eu te falar uma coisa, a gente atende muito pastor. Eu disse: mano, eu imagino, comida boa demais. É um bar, mas quando a gente sai do culto, o povo já diminuiu, né? O povo já diminuiu, a música já está mais baixa e dá certo. Sincroniza certinho. E aí ela fala: a gente atende muito pastor, vocês são diferentes. Eu digo: diferente por quê, Natália? Eu falo: não, porque vocês perguntam o nome dos garçons, dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite, abraça, pega na mão, conversa, pergunta como é que está. Eu digo: eu diferente? Ela falou: vocês são diferentes, porque os outros pastores não fazem isso. Eu falei: não, eu não sou diferente não. Diferente é eles. Eu sou normal. Porque a espiritualidade que não vaza para a realidade, ela é misticismo. Não tem fundamento isso. A gente se torna o povo mais chato do mundo. Ontem eu estava conversando com um rapaz que foi me levar no aeroporto essa madrugada, sabe? E assim, olha só, irmãos, eu conheço advogado, cara inteligentíssimo, juiz, o cara empresário, o cara bom pra caramba, o cara galgou na vida, conseguiu tanta coisa, e o cara se submete, às vezes, a um ensino tão horroroso, a ouvir gente tão ruim, pregador que faz o menor sentido. Sabe por quê? Porque parece que ele foi treinado e orientado que essa inteligência que ele usou para os negócios não pode participar do desenvolvimento da espiritualidade dele, quando na verdade é o contrário. Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, que ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a fim de provarem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse é o vosso culto racional. A nossa fé precisa ser amparada pela realidade. A nossa vida cristã precisa vazar para a vida real. E o que Davi está dizendo? Deus quer fazer parte da realidade humana. E ele dizia para mim o seguinte: eu fui muitos anos de uma determinada igreja, e às vezes, pastor, eu confesso para o senhor, eu não dizimava porque o povo ia saber lá quanto que eu ia estar ganhando. Eu digo: falou: por que você não fazia uma oferta anônima? Como eu já fiz. Vou lá saber, vou dar uma oferta ali. Por que você não fazia uma oferta anônima? Não, é porque não podia, tinha que colocar no negócio. Eu fui 30 anos dessa igreja. E aí, pastor, e quando a gente não participava, aí parecia que o que estava dando errado na nossa vida, eles faziam me acreditar que o que estava dando errado é porque eu não dei o dízimo. Eu disse: macho, você é advogado, tem uma empresa de advocacia. Eu digo: macho, por que você não usa essa lógica maravilhosa do direito para desenvolver sua fé e oferece para Deus um culto racional? Você acha que Deus vai estragar o seu carro porque você não pôs o dinheiro na caixa? Você acha que Deus vai plantar uma doença no seu filho e te fazer gastar com farmácia porque você não deu dízimo? Rapaz, esse Deus aí que te ofereceram é pior que eu, porque eu não teria coragem de fazer isso com você. Quem está aqui comigo? Esse Deus que o povo te ensinou é pior do que o diabo. Deus não é assim não. Deus não é assim não.
Deus não produz uma cadeia de obrigações que se a gente não fizer, Ele nos mata, e que se a gente cumprir todas elas, Ele nos abençoa. Se você vier aqui fazer as orações que Deus quer, cantar todas as canções, der o tanto de dinheiro que Deus quer, então Deus te abençoa. Esse Deus é corrupto, irmãos. Esse Deus não corresponde ao Deus que a Bíblia nos oferece. Usa a sua inteligência, faz a soma. Esse Deus não corresponde ao Deus que os nossos pais nos entregaram. Não, Deus é aquele cuja sua misericórdia se renova a cada manhã. Deus é aquele que não te trata meramente como um operário da fé. Deus te trata como um filho, e pai é pai. Se o meu filho tirar 10, se o meu filho tirar 0, ele continua sendo meu filho. Seu pai não celebra os seus resultados, ele celebra a sua natureza. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você não precisa ganhar amor com dinheiro, com serviço ou com qualquer outro tipo de malabarismo evangélico. E a gente se desconecta da realidade, e na nossa fé a gente aplica essa lógica. Esse Deus da NASA, esse Deus terrível, não quero servir esse Deus nunca, que estraga meu carro porque eu não dei o dízimo, que me faz padecer na mão de um mecânico charlatão. E ele ficou olhando, falando: é, né, pastor? Eu disse: é, mas eu não tenho inteligência para, sabe, para aprender o que você aprendeu na sua universidade. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus não quer separar você. Deus não quer tratar a sua realidade em uma gaveta e a sua vida espiritual em outra. Não, para Deus, Deus está olhando para você como um ser só. E se você desenvolve uma função de cuidar de ovelha, Deus quer invadir sua realidade. Se você é advogado, Deus quer invadir sua realidade. Se você é empresário, Deus quer invadir sua realidade. Se você é professor, Deus quer invadir sua realidade. Não importa qual seja a forma como você enfrenta a vida, Deus quer estar lá. Deus quer se revelar a você. Deus quer conduzir sua vida. Deus quer te auxiliar nas suas dores, nas suas angústias, no seu sentimento de rejeição. E aí, por que alguns jovens não querem o Deus dos pais? Porque eles aprisionaram Deus na linguagem de João Ferreira de Almeida, na Revista Atualizada, na NVI. Deus não muda, mas se move. Deus não envelheceu com o mundo. Deus não envelheceu como o cristianismo, como a religião envelhece, como as tradições envelhecem. Deus continua sendo o Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus se relaciona com as gerações. Deus sabe quais são as dores de agora. Deus sabe onde você chora. E muito mais do que conhecer o Salmo 23, a poesia de Davi, a intenção de Davi era que nós conhecêssemos o Deus que Ele está nos oferecendo, que nos guia pela vida, que nos conduz ao chão da vida, que nos orienta e nos consola, independente de qual realidade a gente esteja inserido. A vida real é território de Deus. E eu já vou terminando. Uma vez teve um concurso de poesia, de recitação de poesia. Feche seus olhos por um instante. Começa a pensar na sua realidade. E começa, de certa forma, a pensar de que maneira você atrai Deus para ela. Convida Deus para estar nela. Quais são as dores, as contas, as expectativas, a ansiedade, os projetos, os grandes projetos, os pequenos projetos, a rotina, talvez te esmagando. Você está trabalhando tanto, tanto, tanto. E Deus quer fazer parte disso. E Ele não quer que você abandone as suas responsabilidades.
para Ele frequentar a sua vida e estar com você. Deus não quer que você deixe de ser gente, que você abandone tudo para poder ter um encontro real com Ele. Não. Convida Ele para a sua vida, para os seus desafios da semana. Enxerga Deus aí. E como Deus se manifesta, pastor? O endereço de Deus na terra é onde o amor se encarna. Onde o amor encarna, Deus habita. Deixa eu te contar uma história. Teve uma vez que teve um concurso, uma recitação de poesia, e várias pessoas recitando poesias de Vinícius de Moraes, de Carlos Drummond, de Ariano Suassuna, de tantos poetas brasileiros maravilhosos. As duas pessoas se inscreveram para recitar a mesma poesia, o Salmo 23. Um jovem poeta, com uma boa dicção, uma compreensão, das nuances da poesia, da gramática poética. E um senhor, um poeta já amadurecido, testado pelos anos. E as pessoas então começaram aquele processo de recitação. Era um teatro e estava lotado, era um ambiente acadêmico, e as pessoas então faziam a citação das poesias, e elas liam aquelas poesias, e as pessoas aplaudiam, e tinha ali alguns músicos, um fundo programado para cada recitação, e aquilo era maravilhoso. Até que então chegou a vez do jovem, de recitar o Salmo 23, e aquele jovem começou com aquela impostação de voz, muito tecnicamente perfeita, e ele: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e a música acompanhava tudo aquilo, e ele leu a poesia do Salmo 23, e as pessoas ficaram em pé, e o aplaudiram assim de forma muito, empolgadas. Continuou-se ali o processo, aquela noite maravilhosa no teatro. Então chegou a vez do Senhor, e ele pediu que na sua vez, ele queria que houvesse um silêncio e não houvesse música. Então aquele senhor, sem muita preocupação com a técnica, fez a citação do Salmo 23. E quando ele terminou de recitar o Salmo, não havia mais silêncio no auditório, porque as pessoas começaram a chorar enquanto ele recitava o Salmo. E o que se ouvia era o som do choro das pessoas. Inclusive o jovem que recitou o Salmo antes dele estava chorando. E não era meramente um concurso, era uma apresentação. Chegaram então no jovem que recitou antes dele e disse: o que você achou do evento? Ele disse: foi maravilhoso. E essa coincidência de ambos lerem o mesmo salmo e recitarem o mesmo texto, aquele jovem disse: olha, eu conheço a gramática do Salmo 23. Aquele senhor conhece o Deus do Salmo. Então a minha oração é para que você não saiba ou não conheça apenas a gramática e o texto escrito, que você conheça o Deus desse salmo, que quer se manifestar na sua realidade, que quer se fazer presente na sua vida, e que tem resposta para todas as suas dores, e não importa quais elas sejam. Davi entendeu que ele podia deixar Deus tocar nas áreas da vida dele que ele nunca tinha deixado ninguém tocar, ou que talvez nunca ninguém tivesse disposto a ajudá-lo nas dores que sentia. O Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Quem o Senhor é, ou quem Deus precisa ser,
Como o nosso país tem uma dificuldade imensa com a realidade, eu oro para que o povo de Deus não tenha, porque a nossa fé acontece nessa realidade. Quando a gente olha para o céu, a gente descobre o chão. Quando a gente olha para o céu, a gente descobre a vida. E a nossa fé é resposta para as dores da vida. E a nossa fé e a nossa Bíblia é aquilo que nos ensina a viver o bem mais precioso que Deus nos deu, a vida. Nada que você adquirir no mundo vai ser mais importante e mais precioso que a vida. Se eu te desse R$1 bilhão agora, com a condição de que você, ao receber o dinheiro, viveria só mais um dia, olhando para vocês, eu acho que eu tenho a resposta. Você não aceitaria esse dinheiro. O grande problema é que a gente desgasta para correr atrás de coisas que valem bem menos que a vida. E a gente gasta a vida com aquilo que não é tão importante quanto a vida. E a fé é a vitória que vence a realidade do mundo. A única coisa que vence a dura realidade é a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E mesmo enfrentando as realidades, e por mais duras que elas sejam, a convicção que a gente tem interna, o testemunho interno é que, diante de todas essas realidades, diante de todas essas dores reais, tangíveis, palpáveis, presentes, nós somos mais que vencedores. Deixa Deus invadir sua realidade hoje. Deixa Deus fazer parte da sua vida. Você não precisa ser esquisito, estranho, insuportável, chato pra caramba. Você pode ser legal, gente boa. E Deus vai estar com você o tempo inteiro. Eu não estou falando para você fazer concessão com o pecado, aceitação com coisas que não contradizem a conduta santa que a Bíblia oferece. Eu estou falando para você viver, enfrentar a vida. Sou advogado, pastor, estou na faculdade. O Senhor é o seu reitor e nada te faltará. O Senhor é meu gari. Gari é limpa o lixo que ninguém quer pegar. Ele faz o serviço que ninguém quer fazer. Quando ninguém quer aceitar o meu lixo, esse meu Deus se faz presente e limpa todos os lixos das ruas do meu coração, me torna alvo como a neve. Feche seus olhos, comece a orar. Vamos adorar Jesus. Vamos adorar o Senhor.